Olá! O Triângulo das Gerais está começando e traz para você uma conversa sobre lendas, flores e gentileza. E em Divinópolis, um grupo de teatro se reúne para fazer uma releitura do Boi Bumbá. Quer saber mais? Então não saia daí porque o Triângulo das Gerais volta já! Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A equipe do Triângulo das Gerais esteve em Passagem de Mariana e conheceu, além de lendas que povoam o imaginário popular, um trabalho artesanal muito bacana. Confira! Nós vamos falar de histórias, de lendas e de flores. Marilu, quando que as flores entraram na sua vida? Eu acho que sempre, viu, Celso? Elas sempre estiveram presentes dentro de mim. Eu acho que flor é alguma coisa presente em cada coração das pessoas, principalmente das mulheres, né? E como que são as suas flores? Porque você trabalha com flores aí de um modo especial, né? Na verdade, as minhas flores não são flores naturais. Elas são flores de sentimento, de amor, porque a gente trabalha flor reciclada. Então, a gente pega qualquer pedacinho de qualquer coisa do lixo e transforma em flor. E quem são os seus clientes? Meus clientes? Eu posso dizer que é o universo todo. E não tem cliente, a gente não tem cliente, não. Não, a gente não pensou nisso, não. A gente faz o trabalho naturalmente. Mas que tipo de material que você recicla para fazer as flores? A gente recicla, assim, principalmente aquele material que é em abuso na comunidade. Por exemplo, jornal, revista, latinha, caixa de fruta, caixa de ovo. Tudo que você vê que está demais, a gente quer reaproveitar. E quem são, assim, as pessoas que trabalham com você? O que é que motiva esse trabalho? As pessoas são as mulheres, são sempre mulheres, né? Eu fiz questão de trabalhar só com mulheres, porque sempre me falaram que mulher não se dá bem com mulher. E eu falei, não, isso aí vai dar certo, isso aí vai acontecer. E tem 4 anos que somos um grupo de 11 mulheres, de vez em quando sai uma, entra outra, né? E a gente tá sempre unida, conversando, fazendo terapia. E fazendo flor, fazendo fofoca, comunicando uma com a outra. E a autoestima das mulheres? Eu acho que melhorou. Porque cada uma que faz uma coisa bonita, a gente bate palma, sabe? É assim, o nosso trabalho é envolvido assim, são 11 mulheres em volta de uma da outra. A gente pode falar mal de todo mundo, mas não pode falar nome. E quando a gente faz uma coisa bonita, a gente bate palma, olha que lindo, que bacana e tal. E isso motiva, as pessoas às vezes precisam do carinho, isso aí, esse carinho é que dá uma força para elas chegarem em casa, abrir a casa delas e falar, hoje eu fiz umas flores lindas. Chama esse lugar aqui que recebe essas flores? Chama Casa Maria Isabel. E por quê? Gostei da pergunta. Por quê? Aqui nessa casinha pequenininha, simples, casinha da roça que eu chamo, morava uma senhora pequenininha, baixinha, fofinha, que chamava Isabel. E ela gostava muito de cuidar das flores, do jardim. E ela era uma pessoa assim muito, como eu vou dizer... Ela era muito assim caprichosa, entendeu? Um belo dia ela morreu com 90 e tantos anos. E eu achei que nada mais justo do que homenagear essa senhora que é passagense, né, que gostava de fazer, inclusive, trabalhos domésticos. Ela também fazia o trabalhinho dela de crochê, fazia flores. E que cuidava da natureza. Nada mais justo do que homenagear a casa dela, que foi dela, e tá autêntica a casinha. A casinha é do jeitinho que ela deixou. Fazemos questão de dizer isso.
Tá faltando só o retratinho dela, mas a gente ainda não conseguiu um retratinho legal dela. Mas ela ainda vai ter o retratinho dela aqui. E a sua ligação aqui com a passagem de Mariana? Ah, isso é uma história muito longa, né? Isso aí vem de muitos anos atrás, né? Minha família, o meu pai era de Mariana, né? E eu sempre gostei desse lugar. Desde criança que eu morei aqui em Mariana e depois, com 8 anos, fui para Belo Horizonte. E eu achei assim que um dia eu ia voltar para esse lugar, de tão feliz que eu fui aqui quando criança. E quando meu marido se aposentou, eu falei, nada melhor do que voltar para o lugar que eu sempre achei legal. E acho isso aqui o máximo. Primeiro que é entre Mariana e Ouro Preto, 2 cidades históricas, né? E aqui tem muita natureza. Isso aqui é lindo, é cheio de árvores, cheio de cachoeira. É muito legal isso aqui. É cheio de gente boa, tem 2 bandas de música, tem uma igreja maravilhosa, barroca. Hoje o céu está tão lindo. Hoje o céu está tão lindo. Como que é a história da Sinhá Olívia? Sinhá Olímpia? Olímpia. A Sinhá Olímpia é uma história que ocorreu lá em Ouro Preto, né? É considerada a primeira hippie do Brasil, certo? E era uma mulher de classe média alta, filha de fazendeiros ricos. E um belo dia ela quis casar e não pôde. Naquela época tinha negócio de poder casar com fulano, poder casar com Beltrano, e os pais não deixaram ela casar com a pessoa que ela queria. Então, ela ficou meia, vamos dizer, defasada, né? Assim, tipo assim, meio descompensada. E os pais morreram, dividiram lá a herança e tal, não sei o quê, e ela foi morar com uma irmã em Ouro Preto. E lá ela achou melhor, que eu achei até que foi uma ideia muito boa dela, em vez dela ficar em casa, depressiva, triste e tal, ela foi pra rua conversar com os turistas. E dizem que ela morreu rica, porque ela ganhava dos turistas dólar, entendeu? Ela era muito culta, era uma pessoa muito inteligente, porque ela era professora, né, formada. E ela, então, convencia as pessoas, ela tinha um conhecimento do tempo passado, e ela passava essa história para as pessoas. E com isso ela ia cativando. E ela tinha um bom gosto para se vestir, que vocês não calculam. Então, ela pegava as coisas que ela ganhava dos habitantes de Ouro Preto e fazia sua própria produção, né? Chapéu, as roupas, né? Os chales, ela sempre colocava alguma coisa, algum detalhe. Eu me coloco muito parecido com ela, porque eu me sinto muito Sinhá Olímpia. Porque eu adoro coisa de brechó, coisa que você vai lá e pega e faz, eu faço sua moda. E eu me identifico muito com Sinhá Olímpia, adoro ela, rezo muito pra ela. E a Maria Sabão? A Maria Sabão é outra história. A Maria Sabão já era uma mulher pobre, né? Que, segundo a lenda aqui em Passagem, ela morava num buracão aqui no Boqueirão e era uma escrava. E para sobreviver, ela lavava roupa para as pessoas que moravam naquela época, eram os mineiros, né? E naquela época da Maria Sabão, Passagem tinha muita gente, porque aqui tinha a mina de ouro, né? Que todo mundo sabe, e tinha os mineiros. Então, assim, tinha uma rua aqui, que era a rua, vamos dizer, Taracatá, Tarocotó, né? A Rua das Tentações. E tinha muita gente, era muito minerador. Na época, na época, eu acho que eram 4.000 mineiros que cavucavam a mina de ouro aqui. E então, os pais ficavam preocupados com as crianças de sair da rua e tal. O que os pais faziam? Os pais falavam, meu filho, se você sair escondido de casa e não obedecer, a Maria Sabão vai fazer de você sabão e vai lavar as roupas dos mineiros. As crianças ficavam com medo e não saíam de casa, entendeu? E essa lenda perdurou e tal, entendeu? Até hoje as pessoas comentam disso como sendo uma coisa assim, até
autêntica da cidade. Mas será que faz sentido eles falarem que os pais falavam para as crianças não descerem porque eles queriam descer? Ah, isso aí. Quem sabe, né? Ia se transformar em sabão. No tacho da Maria Sabão, né? Pode ser, né? E tem mais alguma história de lenda por aqui? Ó, tem o do caboclo d'água, mas o caboclo d'água não é da região, né? É um lugar aqui perto. Esse aí nem não sei muito bem, mas eu acho que adoro lugares que tem assim histórias interessantes, assim, que você possa ficar assim de noite na sua casa pensando, será que isso era verdade? Será que isso existiu mesmo, né? Será que isso ocorreu, né? Será que isso aí é verdade? Eu gosto de disco voador, né? Dê pra crer, né? É primavera. Te amo, meu amor. Trago esta rosa. E você tem história ligada a flores? Olha, eu acho que a minha mãe sempre gostou muito de flores, né? E, na verdade, tem uma historinha assim. O meu pai comprou um sítio lá em Ravenna. E minha mãe foi pra lá com ele, cultivar o sítio e tal, lá. E chegava lá e eles brigavam demais. Porque minha mãe queria plantar flor e meu pai queria plantar fruta. E era uma brigalhada danada, entendeu? Eu não sei se isso aí me motivou a pensar em flores, porque eu acho que toda mulher gosta de flores, né? Acho que todo mundo, né? Não é só mulher, não. Acho que todo mundo gosta de flor, né? E não sei por que flor. Eu acho que flor é uma coisa assim, sei lá, é uma coisa indescritível, eu acho. Eu creio. E aonde você quer chegar com as suas flores? Pois é, boa pergunta, viu, Celso? Não só eu, como as Maria das Flores, a gente sonha assim, de um dia chegar aqui um estilista bem famoso, um artista plástico bem famoso, porque tem que ser famoso para encomendar as 1000 flores que a gente está querendo. Tipo assim, chegar aqui e gostar assim das flores, por exemplo, de jornal, de revista, de caixa de ovo, de caixa de maçã, e falar assim, Marilu, nós estamos querendo encomendar 1000 flores. Aí você já imaginou? Todo mundo vai ficar, que legal. E aí o mundo vai ficar mais florido. Não, o mundo vai ficar mais bonito e as Marias vão ficar mais felizes. Então, para você... Celso, muito obrigada. Uma flor da casa da Isabel. Da Isabel, obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. O Triângulo das Gerais volta já. Continue com a gente. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, a memória de nossa cidade vista e revista. O centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense. Adib Jatene, o médico de nosso coração. Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido. A corrida de cena em Uberlândia, as gostosas recordações do Bauru do Bené e muito mais, já nas bancas. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente.
O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem Sempre, a memória de nossa cidade vista e revista. O centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense. Adib Jatene, o médico de nosso coração. Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido. A corrida de cena em Uberlândia. As gostosas recordações do Bauru do Bené e muito mais. Uma manifestação popular típica do Nordeste ganha uma releitura em que mistura o sotaque, costumes mineiros, a tradicional história do boi bumbá. No início, a gente pensou mais numa brincadeira, até para estar trabalhando com as escolas. Só que a gente foi percebendo que o público estava gostando. Aí já veio o trabalho de profissionalizar mesmo o grupo, né, de pensar mais nessa qualidade musical, na qualidade dos figurinos. Então a gente sempre vem renovando figurinos, os bonecos, trabalhando capacitação, trabalho vocal. Então foi um grupo de amigos, idealistas, que queriam brincar no primeiro momento e depois virou uma brincadeira séria. E a gente trouxe o boi bumbá do Maranhão. Nós tivemos até uma capacitação, um intercâmbio de companhias lá do Maranhão. Eles vieram para cá, para Divinópolis. A intenção era trazer o boi para a nossa região. O que nós temos aqui em Divinópolis, que é a batida do congado, né? Então a gente aminerou mais assim, o nosso boi. O pessoal lá do Maranhão, eles ficaram encantados, porque eles ficaram muito curiosos. O que a gente, né? O que a gente fez com esse boi lá de maraca e a gente trouxe aqui para a batida do tambor. 1, 2 e 3! E olha o coco do macaco saruê, e olha o coco do macaco saruá, e olha o coco do macaco saruê, e olha o coco do macaco saruá, e olha o coco do macaco saruê, e olha o coco do macaco saruá, e olha o coco do macaco saruê, e olha o coco do macaco saruá. Gente, cadê Mique lindo? Aquela neguinha danada deixou minha boca sem dente e a carapinha encerrada. Cadê ela? Tá no bar. Caca veio! Chegou. Fala pro casamento que ela não voltou. E olha o coco do macaco saruê, olha o coco do macaco saruê. Aquela história do boi, né, que tem o amo, que tem o boi, a comunidade festeja esse boi. E aí tem os personagens do Nego Chico e a Miquelina, né, que querem roubar o boi porque ela está grávida e ela quer comer a língua do boi. E vira uma confusão danada porque eles matam o boi que era o símbolo da festa, né, do povo, e o povo fica revoltado. E tem mobilização muito grande e consegue reviver o boi. E volta, né, essa alegria toda do povo e da festa. E aí vem a fé, né, retratado nisso, porque o boi ele é ressuscitado pela fé. Gente, esse nego safado gosta de me difamar. E o Robinho tá bravo. Isso eu quero desabafar. Cadê ele? Tá no carro. Cadê? Mas não chegou. Fala pro casamento que ele não voltou. E olha o coco do macaco saruê, e olha o coco do macaco saruá, e olha o coco do macaco saruê, olha o coco. O que a gente acrescentou de novo na peça é o patangome, que é um instrumento muito usado no congado.
né, que ele não é isso, aquela latinha assim, que ele não é característico da peça do boi, mas que a gente trouxe para a peça, para caracterizar isso da gente aqui. A gente tem um lugar fechado que a gente faz os ensaios, mas a gente sempre faz um ensaio na rua também, antes das apresentações. A gente costuma fazer, em cada lugar que a gente vai se apresentar, a gente faz um ensaio antes, né, para conhecer o espaço, né, o local, sentir a acústica, tudo assim. Então a gente sempre faz. De vez em quando a gente vai para a rua mesmo para sentir assim como é que tá, né, como é que o povo está recebendo isso, o que está precisando melhorar. A gente fez assim em algumas cidades próximas, em zona rural aqui também, e todo mundo se identifica com alguma coisa. Muitos se identificam comigo, com a minha figura caipira, né, que é uma dona de casa mesmo, rezadeira, né, que assim nas regiões aqui é muito comum isso, essa figura rezadeira. Muitos se identificam muito com a Miquelina, por causa dela ser despachada, escandalosa. Então tem uma torcida grande para a Miquelina também. E assim, é muito interessante que no final o pessoal entra. Muito raramente a gente acaba e vai tirar o figurino, vai ficar mais à vontade, porque o pessoal quer o contato. Então a identificação é fantástica. Isso que é, sabe, que mais assim, me deixou surpresa, vamos dizer assim. Justamente por ser uma adaptação, né, nordestina para a nossa região. Todos os bonecos são feitos por artistas do grupo, né, que é o artista plástico, aquele que faz o Nego Chico, é um artista plástico, ele que modela os bonecos, né, com papel machê. As fitas e os bordados do próprio boi é feito pelo próprio grupo, né? Então existe todo um trabalho assim artístico, né, artesanal, digamos assim. Né? Além do trabalho dos músicos, nós temos a Madelon, por exemplo, que é maestro, né? O outro que é professor de flauta. Então a musicalidade também foi chegando, né? na teatralidade. A rua encanta, né? As praças encantam, a plateia vai chegando, né? E vai tomando uma propriedade, né? Do espetáculo. Na zona rural é muito mais ainda. Eles recebem a gente assim, eles entram junto na procissão e depois convidam para ir para casa tomar café e leva a gente. E parece que a coisa é viva, é real, está acontecendo realmente ali. Né? Eles se emocionam, eles rezam junto. É onde as pessoas não têm acesso, né, à cultura, às atividades artísticas. Então, quando os bonecos chegam, as pessoas se identificam com os personagens. Eu acho que teria que ter assim, mais atividades que tivesse, digamos assim, que a gente descentralizasse a cultura da cidade e que nós pudéssemos também ter mais facilidade de criar esse acesso para os moradores das comunidades rurais, que é encantador, sabe? O palco, ele te dá a quarta parede, você cria intimidade entre os atores. Já de rua não, a interferência é constante. E essa praça é um bom espaço que a gente tem, né? Um espaço que funciona bem para a peça. Geralmente tem um personagem assim, local, muito engraçado, que acaba entrando na peça. Né? Às vezes uma pessoa que... morador de rua,
que aí chega e começa a dar palpite na peça, e começa a dedurar, ah lá ele não está ali, não sei o quê. E às vezes cachorro também que entra e parece que faz parte também do elenco, e assim, é muito engraçado, é muito bom. E pessoas nos momentos ali da peça, que a gente tem uns momentos de fé, de emoção, né? Quando matam o boi, assim, a gente vê na plateia o pessoal chorando mesmo, sentindo ali aquela dor também, né, do momento. A gente tem buscado parcerias, às vezes tem conseguido, através das leis de incentivo, mas muito mais poderia ser feito se a gente tivesse mais empresários, mais dos próprios órgãos públicos mesmo apoiando, não só o nosso grupo, quanto todos, né, que querem também abranger. Uma festa bonita, vamos brincar, maricota vem dançar, dança sem parar, sempre alegre o povo todo com a maricota vai se balançar, sempre alegre o povo todo com a maricota vai se balançar, fazendo uma festa bonita, vamos brincar, com a maricota vem dançar, maricota já vai se retirar, já está chegando a hora para essa festa toda terminar, já está chegando a hora para essa festa toda terminar. E foi bacana também a vinda de vocês, que deu uma aquecida assim pra gente, sabe? Pra gente buscar os figurinos, buscar os bonecos, as próprias instrumentos, né? Os colegas que estavam viajando, outros trabalhando. Então, quando veio a ideia, foi bacana isso, né? Então, a vinda de vocês também foi super importante para dar uma aquecida, sabe? E foi muito bom porque vai partir daí, de hoje, a nossa nova caminhada. Meu filho brasileiro, que a natureza criou, São João mandou, que é pra mim fazer, é de minha obrigação, chego mostrar meu saber. Vamos, tropiada, vamos ver a despedida, brincando com o nosso boi e tomando sentido na vida. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site triangulodasgerais.com.br. Obrigada pela audiência e até breve! Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.